O Peluda, assim mesmo, o Peluda, tipo a Pablo Vittar, entendeu? Parece que essas coisas estranhas já vêm de muito tempo atrás. Pois bem, o Peluda é um dragão que aterrorizou a cidade de La Ferté-Bernard, na França. Eu não tenho absoluta certeza se a pronúncia é essa. Meu francês é tão bom quanto o meu inglês, então eu não vou repetir esse nome durante o resto do vídeo. Contentem-se com isso aí. Mas o fato é que no vídeo de hoje eu vou contar a história desse peculiar dragão e sua mania de destruir coisas. As versões sobre a aparência desse dragão tão peculiar, ou peluda, variam um pouco. Mas dá para reunir algumas características específicas de algumas versões que ficam um pouco mais incomum, vamos dizer assim. Falava-se que o Peluda tinha o corpo grosso, como o de um porco-espinho, ou que ele tinha pelo menos uma espécie de emaranhado de pelos que cobria o seu corpo. Esse emaranhado acabava transformando-se de alguma maneira em penas. Tá ficando bem confuso, mas é desse jeito mesmo. E essas penas eram tremendamente venenosas. Essas penas podiam espetar suas vítimas e elas eram tão tóxicas que matavam um ser humano instantaneamente. E para ficar mais legal, as descrições do Peluda também diziam que ele tinha pescoço de cobra. E aí depende do que você considera um pescoço de cobra, já que na minha opinião a cobra inteira é um pescoço, mas ele teria pescoço de cobra, corpo, mãos e pés de tartaruga, né? Que estão acompanhando, estão conseguindo montar ele. E seria do tamanho de um touro. O bichinho era uma espécie de Pokémon medieval. Apesar de toda essa aparência confusa e por que não até engraçada, o Peluda era tido como uma criatura extremamente poderosa e perigosa. Ele era grande e seu corpo era praticamente impenetrável. Absolutamente nenhuma arma conseguia penetrar no corpo do Peluda, a não ser que o atingisse no seu único ponto vulnerável, no seu único ponto fraco, que era a cauda. Mas em compensação, a cauda do Peluda também não era mole não. Isso ficou um pouco estranho, mas a cauda dele também era muito perigosa. Dizia-se que ela era capaz de matar um homem adulto com um único golpe. O Peluda também era capaz de disparar fogo pela boca como os dragões tradicionais. Não podemos esquecer, ele é um dragão. Ele podia cuspir fogo pela boca. Mas ele fazia isso, ele usava essa habilidade apenas em ocasiões mais específicas. Quando ele queria queimar as plantações ou destruir as colheitas dos aldeões. Porque o bichinho era malvado. Ele tinha esse certo prazer em destruir as coisas. Quando ele atacava suas vítimas, ele preferia mesmo era disparar do seu corpo essas penas, esses espinhos que ele tinha. Ele podia dispará-las como flechas. E como direi, espinhos. Eu vou escolher espinhos. Os espinhos eram tremendamente venenosos e eles matavam quem quer que fosse atingido por eles. Né? O bichinho realmente era ruim. Ruim mesmo. E ele ainda era capaz de vomitar, a palavra é essa, desculpem, vomitar o seu veneno ácido em suas vítimas, que parece que também era uma de suas formas prediletas de atacar as pessoas. Ele tinha uma outra habilidade que a princípio eu achei meio sem noção, não que um dragão, um porco-espinho, cuspidor de fogo não seja, mas ele podia também disparar rajadas de água. Então tá, né? A gente pode pensar que isso não é muito útil. Mas eu acho que depois a gente vai entender de onde vinha essa utilidade. Sabe por quê? Porque quando era perseguido pelos aldeões, porque em algum momento ele seria perseguido, ele era, né,
um incômodo grande. Os aldeões se revoltavam e às vezes reuniam-se para persegui-lo. O que ele fazia? Ele refugiava-se no rio Oisne. Não sei se é essa a pronúncia também, mas vai ser a partir deste momento no meu francês. E ele provocava inundações terríveis para se defender, para punir os aldeões. Talvez seja daí a utilidade da tal barragem de água que ele podia disparar da sua boca. Vai saber. E uma das questões mais interessantes sobre esse dragão, na verdade foi essa a questão que fez com que eu quisesse falar sobre ele aqui no canal, é que, segundo a tradição popular, foi negado ao Peluda o acesso à Arca de Noé. Ou seja, ele existiria desde tempos imemoriais, de tempos bíblicos, né? E ele não pôde ingressar na Arca de Noé, porque o Noé não deixou. Não queria ele lá. E eu acho que o Noé estava certinho, hein? Só que ele sobreviveu ao dilúvio bíblico. Como que ele fez isso? Ele se refugiou numa caverna próxima ao rio Usne. Eu fico aqui tentando imaginar como uma caverna pode ajudar alguém a sobreviver a um dilúvio mundial. Eu não sei. Mas seja como for, funcionou para o nosso amigo, para o nosso dragão. E ele sobreviveu. E aí ficou muitos anos inativo, até que de repente voltou a tocar o terror pelos campos das eras medievais. Ele aparecia fazendo com que as colheitas murchassem, destruindo tudo e devorando o gado e as pessoas também, que se bobeavam, ele devorava. Até que um dia ele cometeu o que seria seu último erro e acabou devorando a noiva de um jovem rapaz que estava por lá. O cara ficou pistola, ele ficou, zangadão, tinha perdido a noiva e resolveu se vingar. Diz a lenda que ele perseguiu o monstro e cortou a cauda dele, que era o ponto fraco, e que eu me pergunto, por mais que se dissesse que ela era perigosa, por que ninguém tinha feito isso antes ainda, mas tudo bem. E o monstro morreu. Algumas versões da história dão um pouquinho mais de detalhes e falam que antes de fazer isso o rapaz teve o bom senso de procurar uma mulher sábia da localidade e conversou com ela a respeito de como matar o dragão, e foi ela que contou para ele sobre o ponto fraco na cauda, que ele foi lá e matou. Seja como for, em qualquer uma das versões, assim que a cauda do dragão foi cortada, ele morreu imediatamente. As tradições dizem que o corpo dele foi embalsamado, o que deve ter sido um trabalho do caramba, embalsamar um bicho do tamanho de um boi. E houve celebrações e festas pela morte do dragão. O que também é bem compreensível, né? E é isso, a história é essa. Eu espero que vocês tenham achado tão divertida quanto eu achei. E se você está chegando no canal por este vídeo, não nos julgue tão mal. Dá uma olhadinha nas playlists do canal, vai ter alguma coisa que você se interessa. E já que você está aqui, se inscreve, clica no sininho, fica com a gente. Temos vídeos todas as quartas e sábados. Para todos aqueles meus amigos que sempre me acompanham, aquele abraço, fui!